Uma manobra liderada pelo presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, com a participação dos presidentes progressistas da América Latina, impediu que a OEA, o comando dessa organização, da Organização dos Estados Americanos, composta de 32 países, inclusive Estados Unidos e Canadá, fosse novamente conduzida pela direitona, que havia 10 anos foi chefiada por Luiz Almagro, um dos secretários-gerais mais capazes dos Estados Unidos, talvez do século. A manobra parece que deu certo por causa do timing muito bem calculado pelo Lula. A gente vê aqui nessa reunião desses presidentes, do Lula com o novo presidente do Uruguai, Yamandu Orsi, do presidente da Colômbia, o Gustavo Petro, e o presidente do Chile, Gabriel Boric, ocorrida justamente na posse do novo presidente do Uruguai na semana passada. Eles se reuniram e decidiram enfrentar a candidatura até então tida como certíssima do chanceler do Paraguai, que teria o apoio não só do presidente da Argentina, o Javier Milei, como também do presidente Trump dos Estados Unidos. Mas parece que tudo deu certo e até os Estados Unidos aderiram àquela decisão, porque a votação foi unânime e o novo secretário-geral acabou sendo um representante do Suriname, o Alberto Randim. Suriname, como a gente sabe, não é uma nação propriamente latina. Ela é da antiga colônia holandesa, o Suriname, hoje com esse nome. O Alberto Randim não é propriamente um homem de esquerda, inclusive porque já tinha o aval dos Estados Unidos durante os 10 anos que passou ao lado do secretário-geral Luiz Almagro. Esse Luiz Almagro, é bom que se entenda, né? Era um homem que vinha da esquerda. Era o chanceler, sabe de quem? Do antigo e muito celebrado, festejado pelos progressistas, o Pepe Mujica do Uruguai. E esse homem saiu da chancelaria ali para comandar a OEA. Então o Alberto Randim foi secretário-geral adjunto durante esses anos todos. Ele agora tem o apoio não só dos progressistas, como também da Venezuela. Por que eu falo da Venezuela? Porque por trás da manobra do Lula estavam os votos ali comandados pela Venezuela, que são os 14 membros do CARICOM. O que é o CARICOM? É a comunidade do Caribe, dos países do Caribe. Aqueles países pequenos, não é, que tem Bermudas, Dominica, Barbados, que são, porque por causa do auxílio que a Venezuela dá em matéria de petróleo, eles geralmente votam com a Venezuela, apesar de a Venezuela do Maduro ter se afastado da OEA justamente porque não conseguia conviver com aquela administração do Luiz Almagro, que inclusive desconsiderou o Maduro como presidente da Venezuela, preferindo reconhecer o presidente fake, Juan Guaidó, inclusive reconhecido por 60 países, sob a liderança dos Estados Unidos e da Europa, incluindo ali praticamente todas as potências ocidentais, Japão, Coreia do Sul, etc. Durante a reunião de hoje, que formalizou a escolha do chanceler do Suriname, Alberto Randim, o Brasil não esqueceu de dar o seu recado, né, à OEA, se queixando da administração de 10 anos do direitista Luiz Almagro.
Então diz aqui, Brasil cita Venezuela e diz que OEA tem sido seletiva ao defender democracia. Críticas ocorrem na eleição do novo comando da organização, na qual triunfou o candidato do Suriname apoiado por Brasília. E aí explica, né, o que aconteceu. Uma troca de comando da OEA, chancelada sem surpresas nesta segunda-feira em Washington, foi marcada por uma reiterada crítica da diplomacia do Brasil ao órgão. E ali quem é que estava representando? Aqui temos o novo secretário, o Randim, uma foto, junto com o antigo secretário Luiz Almagro, o uruguaio. Então o Brasil mandou para representá-lo, Então o Brasil mandou para falar em nome do governo brasileiro, não o embaixador brasileiro na OEA, mas a número 2 do Itamaraty, a embaixadora Maria Laura da Rocha, que em seu discurso voltou a estar embalada por um maniqueísmo reminiscente da Guerra Fria, mas com novas roupagens. No lugar do diálogo, da diplomacia e da negociação, optou em certos casos pela sanção e pelo opróbrio público daqueles que foram considerados em conflito com os padrões comuns. E seguiu dizendo: a defesa da democracia, tema importante, não raro foi objeto de seletividade política. Não são apontamentos necessariamente novos, diz o material aqui da Folha, mas ocorrem em um momento de alta expectativa pela futura gestão de Randim, que sucede os anos turbulentos com Almagro, acusado de conflitos éticos, de danos morais contra ex-funcionários e ainda de um alinhamento exacerbado com os Estados Unidos na tomada de decisões. Eu termino esse vídeo dando a palavra justamente à secretária-geral do Itamaraty, número 2, depois do chanceler Mauro Vieira, que é a Maria Laura da Rocha, embaixadora de longa carreira e conhecida por suas posições altamente profissionais. Senhor Presidente, o Brasil ajudou a fundar esta organização e foi participante ativo das conferências pan-americanas que a precederam. Temos, portanto, uma relação histórica com o sistema interamericano, cujo edifício ajudamos a construir. Valorizamos a OEA como importante plataforma para enfrentar desafios comuns nas áreas da democracia, dos direitos humanos, do desenvolvimento integral e da segurança multidimensional. É preciso reconhecer, no entanto, que ao longo da sua história a OEA passou por momentos desafiadores e, por vezes, esteve aquém de seu potencial. Durante o auge da Guerra Fria, esta organização, como tantas outras instituições multilaterais, também lembrou da posição da OEA na Guerra Fria, que foi igualmente muito alinhada com os Estados Unidos. Laterais, tornou-se refém do conflito leste-oeste. Então ela diz que se tornou refém do conflito leste-oeste, do conflito dos Estados Unidos com a então União Soviética. Foi o momento das doutrinas de segurança nacional baseadas no combate ao inimigo interno. Então ela lembra, foi o momento das doutrinas da segurança nacional que imperou, inclusive aqui no Brasil, com a ditadura militar de 20 anos. Para não falar no resto da América Latina, que estava toda salpicada de ditaduras militares. Suspendia-se Cuba do convívio interamericano, mas paradoxalmente, em nome da democracia, não se discutia a tortura, os desaparecimentos forçados, a censura e o arbítrio de ditaduras militares que prometiam salvação contra a suposta ameaça comunista. Mais adiante, tivemos um momento de relativo otimismo, quando a Guerra Fria começou a sair de cena e os países da região retomaram o caminho da democracia. Com um ar menos rarefeito, abriu-se espaço político que foi bem aproveitado pelo secretário-geral João Clemente Baena Soares,
de 1984 a 1994, e seus sucessores imediatos. Testemunhamos, então, o fortalecimento da observação eleitoral e dos mecanismos políticos contra rupturas da ordem democrática, o aumento das atividades do Sistema Interamericano de Direitos Humanos e a ampliação da OEA para abarcar quase todos os países soberanos das Américas. A OEA tornou-se relevante também para combater as ameaças de segurança derivadas do crime transnacional organizado. A solidariedade foi colocada em prática em projetos de cooperação para o desenvolvimento. A figura do secretário-geral passou a ser importante referência na prevenção e mediação de crises regionais. É importante reconhecer esses aspectos positivos. No entanto, é preciso admitir também que o ambiente... Ela admitiu nesses aspectos positivos depois da queda do Muro de Berlim, mas também ela fez questão de se referir à administração, ainda que de forma indireta, da administração do chanceler do Uruguai, o Luiz Almagro. O ambiente político na última década impôs novos desafios. A lógica da exclusão, da estigmatização. E aí é quando ela fala da lógica da exclusão e da estigmatização daqueles países que não concordavam inteiramente com a política americana ou estadunidense. E do isolamento dos que pensam diferente, voltou a dar as cartas em certas instâncias. No lugar do diálogo, da diplomacia e da negociação, a organização optou em certos casos pela sanção e pelo opróbrio público daqueles que foram considerados em conflito com os padrões comuns. Em vez de se resguardar a independência e os canais de comunicação com todos os lados em situações de tensões internas, não raras vezes tomou-se partido em disputas internas, gerando o efeito contrário ao pretendido. A defesa da democracia, tema tão importante, não raro foi objeto de seletividade política. Com isso, a OEA perdeu legitimidade e relevância em determinados temas.